Olá, protagonistas! Sejam muito bem-vindas a esse vídeo. E se você não me conhece, muito prazer, meu nome é Laisla Amaral, eu sou especialista em posicionamento e vendas e hoje, nesse vídeo, nós vamos falar de imagem que vende. Você já parou para pensar no impacto que a sua imagem tem na forma como as pessoas te percebem? Entenda que a sua imagem comunica antes mesmo que você diga uma única palavra. E isso acontece a todo momento, em qualquer lugar, seja numa reunião, numa chamada de vídeo, nos posts que você faz nas redes sociais, tudo comunica. A questão é, o que a sua imagem diz sobre você? Será que você realmente está conseguindo transmitir aquilo que você deseja? Hoje eu vou te mostrar como a sua imagem pode ser a sua maior aliada para construir um posicionamento magnético. E mais do que isso, eu vou te dar um passo a passo para você alinhar a sua imagem com a sua identidade, para que você seja percebida da forma que você gostaria. E no final eu vou te contar como você pode aprofundar ainda mais essa transformação. Então fica comigo porque esse conteúdo pode mudar de vez a forma como você se vê e a forma como o mundo responde a você. Quando a gente fala de imagem pessoal, o que vem na mente da maioria das pessoas é apenas uma roupa bonita, maquiagem, um look sofisticado. Mas deixa eu te contar uma coisa, imagem pessoal não tem a ver apenas com aparência, e sim com percepção. Quando você entra numa cafeteria, por exemplo, se você vê duas pessoas sentadas numa mesa, uma está com uma expressão confiante, tá com a postura reta, tá com as roupas alinhadas, e a outra está olhando para o celular com o ombro caído, uma expressão de cansaço, roupas amarrotadas, automaticamente você já forma uma opinião sobre as duas pessoas. Agora pensa, quando você entra num ambiente, o que as pessoas percebem sobre você sem que você precise dizer nada? E existe um embasamento científico para isso. O nosso cérebro ele é programado para captar sinais e tomar decisões rápidas. Então a forma que você se apresenta faz com que as pessoas reajam a você de uma forma ou de outra. Quer um outro exemplo? Eu vou mostrar duas imagens agora para você. Essa é a imagem de uma nutricionista. Você confiaria nela para cuidar da sua saúde? Agora, essa imagem é de uma advogada. Você contrataria ela para cuidar do seu caso jurídico? É importante que você entenda que a forma que a gente se apresenta pode ou reforçar ou enfraquecer a nossa autoridade. E a sua imagem vai muito além de causar uma boa impressão. Ela reflete como você se sente e como as pessoas tratam você. Já reparou, por exemplo, que nos dias que você se arruma, que você passa aquela maquiagem, que você faz algo diferente no seu cabelo, você coloca a sua melhor roupa, você olha no espelho e você fala, nossa, hoje eu tô incrível. O seu dia é diferente, você se sente mais confiante, mais segura de si, a sua postura muda, às vezes até a sua produtividade no dia melhora. Já quando você não se arruma, sai de casa com a primeira roupa que você viu, com o cabelo desarrumado, sem maquiagem, com aquela olheira de uma noite mal dormida, a sua postura reflete uma mulher diferente, você fica mais para baixo, as pessoas te enxergam como alguém talvez até insegura. Então, a forma como você se vê afeta diretamente a forma como você se posiciona no mundo. E isso não acontece só com você, as pessoas ao seu redor também percebem isso. E o fato de você se apresentar mais segura de si, mais alinhada, faz sim com que as pessoas te enxerguem com mais respeito. Agora, se a sua imagem não transmite confiança, as pessoas hesitam. Elas podem até gostar de você, admirar o seu trabalho, mas sentem que falta alguma coisa. E isso me faz lembrar a história de uma das minhas alunas, uma das minhas mentoradas, que depois que a gente fez a mentoria, depois que ela passou por esse processo e alinhou a imagem pessoal dela, ela passou a vender mais. E teve uma cliente que chegou para ela e falou, olha, Nath, eu não comprava de você, mesmo te acompanhando, mesmo admirando o seu trabalho, mesmo o seu produto sendo a solução que eu precisava, quando era para passar o cartão eu não sentia confiança e segurança o suficiente para fazer isso. E na verdade eu não sabia o porquê.
Mas quando você apareceu nos stories com uma postura diferente, arrumada, com maquiagem, eu senti naquele momento que eu deveria comprar de você. Parece que era o que estava faltando para tomar essa decisão. Porque essa minha aluna aparecia nos stories com olheira, sem maquiagem, cabelo desarrumado. Então, é como se a cliente dela olhasse para ela e pensasse: como que ela pode resolver o meu problema se ela não consegue nem se cuidar? Se nem da aparência dela ela cuida. Não é um pensamento consciente, não é algo que no mesmo instante a gente consegue entender e raciocinar: não vou comprar de fulana porque a imagem dela não transmite a confiança que eu preciso para comprar. Mas é algo do inconsciente, é algo que acontece sem que a gente perceba. E às vezes você pode inclusive estar perdendo oportunidades porque você ainda não alinhou a sua imagem com o seu posicionamento. Então, quando eu falo que existe uma imagem que vende, é sobre isso. Talvez se a minha aluna não tivesse passado pelo processo da mentoria, ela nunca teria aumentado as vendas. Essa cliente dela nunca teria sentido segurança o suficiente para comprar dela. E isso nos leva a trazer essa ideia para o nível mais estratégico. Como a sua imagem impacta diretamente no seu posicionamento. Primeiro, a gente precisa entender que as pessoas compram percepções. Então, o que faz uma cliente escolher você e não a sua concorrência é a forma que ela se conecta com você, é o fato dela sentir de você uma segurança, uma confiança que ela não sentiu nas outras pessoas. Não é só sobre o seu produto ou sobre o seu serviço, porque se fosse só sobre isso, existem pessoas que têm um produto melhor do que o seu, existem pessoas que prestam um serviço melhor do que o seu, mas a forma com que a sua cliente se conecta com você é diferente. Então, por esse motivo, ela sente que você é a pessoa ideal de quem ela precisa se conectar. E agora que você já entendeu a importância da imagem, como colocar isso em prática? Eu vou te passar 5 passos essenciais para você conseguir alinhar a sua imagem ao seu posicionamento a partir de hoje. O primeiro passo é a sua postura e linguagem corporal. Então, lembra no início quando eu falei para você imaginar 2 pessoas sentadas num café? O que eu quis que você imaginasse nesse primeiro momento, além da roupa e da aparência em si, foi a postura dessas 2 pessoas. Então, a forma que você entra no ambiente define naqueles primeiros segundos em que as pessoas têm contato contigo o que elas pensam sobre você. Então é importante, por exemplo, quando você entrar num ambiente, você não entrar de cabeça baixa, encolhida, como se você quisesse passar despercebida. Você vai entrar nos lugares de peito aberto, de cabeça erguida. Quando for apresentado a alguém, você vai olhar no olho, você vai dar um aperto de mão firme, você vai sorrir, você vai mostrar presença, você vai mostrar que você é uma pessoa segura de si, uma pessoa confiante. Isso vai fazer com que as pessoas te enxerguem de uma maneira diferente. E um exercício que você pode fazer também é gravar um vídeo se apresentando. E depois você vai avaliar esse vídeo, você vai ver como que você gesticula, como que você fala, como que você se expressa. Você pode até mostrar esse vídeo para uma pessoa da sua confiança, para ela ver se você passa confiança quando você fala. E ali, se analisando, você vai conseguir entender os pontos em que você pode já começar a melhorar quando a gente fala de postura e de linguagem não verbal. O segundo passo é escolher roupas estratégicas. As suas roupas, o seu look faz muita diferença na forma como as pessoas te enxergam, na sua imagem, mas nesse momento você precisa ser estratégica. Então não é, eu gostei dessa roupa, então eu vou comprar, eu gostei dessa blusinha, então eu vou comprar. A partir de hoje você precisa pensar nas suas peças de uma forma mais intencional. Primeiro você precisa decidir o que você quer transmitir. Na minha mentoria de posicionamento magnético, por exemplo, eu uso arquétipos para te guiar nesse caminho. Mas de forma geral, você precisa alinhar as suas roupas com a sua identidade, com a sua personalidade, sem deixar de ser autêntica, porque às vezes as pessoas definem um padrão do qual elas querem seguir e elas acabam virando personagens. Então,
tá na moda usar blazer, usar roupas de alfaiataria, então eu só vou usar isso a partir de hoje. Mas ela não definiu antes o que de fato ela quer transmitir, ela só está seguindo uma tendência, ela só está se enquadrando num padrão que existe, e aí nesse caso ela acaba virando uma personagem. Talvez não seja ela ali, talvez ela não tenha a essência dela ali naquelas roupas, mas sim um padrão do qual ela acha que é o que ela precisa seguir. Então é importante você definir e alinhar, antes de mais nada, o que você quer transmitir com a sua identidade. Então, por exemplo, eu sou uma pessoa que eu quero trazer acolhimento, eu quero trazer leveza para minha comunicação. Então você vai usar roupas mais fluidas, de cores mais claras, com tecidos mais leves. Se você é uma pessoa que eu quero transmitir mais autoridade, mais empoderamento, então você já vai pro contrário, você vai para tons mais escuros, cortes mais retos, roupa mais estruturada. Tudo vai depender do seu objetivo, do que você quer de fato transmitir. O terceiro passo é a sua voz, a forma como você se comunica, se expressa através da sua fala. A forma como você fala pode enfraquecer a sua relevância ou não. Então não adianta colocar uma roupa bonita, trabalhar a sua postura, se quando você abre a boca você não consegue completar uma frase sem usar vício de linguagem, por exemplo. Evite ficar falando muito né, tipo, vai acontecer, é inevitável, mas não use isso com frequência. Então se eu chegasse pra vocês e começasse a falar assim: então, hoje eu vou falar sobre imagem pessoal, né? Porque, tipo, imagem pessoal, assim, você vai transmitir, né? Algo como a sua mensagem. Então, tipo, vocês entendem que vocês me enxergariam de uma forma diferente, que a relevância da minha fala aqui nesse vídeo seria menor pra você do que a forma como eu estou falando agora. Outra coisa que você pode fazer é falar pausadamente. Quem domina o discurso não tem pressa para ser ouvido. Então você não precisa falar de uma forma corrida, como se você não tivesse tempo suficiente para que as pessoas te escutem até o final. Fale pausadamente para que as pessoas consigam acompanhar o seu raciocínio. E um último ponto sobre a comunicação é você dar ênfase em palavras específicas, você dar pausas em momentos específicos. Então, se eu viesse aqui para vocês e falasse de uma forma que a minha comunicação fosse o tempo todo no mesmo tom, quando eu dou ênfase em partes que eu quero que vocês prestem mais atenção, quando eu uso uma entonação diferente em algumas palavras, eu sei que naquele momento você pode até estar ouvindo em modo automático, mas quando eu der ênfase em alguma palavra, quando eu fizer uma pausa estratégica, você vai prestar atenção no que você está escutando. E o exercício que você pode fazer é pegar o vídeo que você vai usar para fazer o exercício do primeiro passo e prestar atenção também na forma como você está se comunicando para você poder fazer esses ajustes, tá? O quarto passo é a sua presença online. Como você está se posicionando no digital? Como você está usando o seu Instagram para vender? Assim como quando alguém te encontra pela primeira vez pessoalmente, ela leva alguns segundos para criar uma opinião sobre você, no digital é a mesma coisa. Quando a pessoa entra no seu Instagram, ela demora apenas alguns segundos para decidir se ela vai te seguir ou não. Por isso, a sua foto do perfil precisa estar alinhada com o seu posicionamento. A sua bio precisa ter uma promessa que comunica diretamente com o público que você quer atingir. Os seus posts precisa ter uma linha editorial que converse com as dores, com os desejos do seu público-alvo também. Eu costumo falar que o nosso perfil do Instagram é como se fosse a vitrine da nossa loja. Você que vende um produto físico, digital ou o seu serviço. O seu cliente vai chegar ali, ele vai te avaliar, pode ter certeza disso,
e ali, de acordo com o que ele receber da sua comunicação, do seu posicionamento, ele vai decidir se você é uma pessoa que vale a pena ele seguir, ele acompanhar ou não. Ali em pouco tempo ele vai decidir se o que você entrega pode ou não resolver o problema dele, pode ou não ser algo que ele quer ter, que ele quer alcançar. Então, se você ainda não ajustou o perfil do seu Instagram com o seu posicionamento, comece agora. Se você não conseguir fazer isso sozinha, pode contar com a minha ajuda. Eu faço análise de perfil também. Eu vou deixar aqui o link do meu WhatsApp para você conversar diretamente comigo e a gente resolver isso quanto antes. E o quinto e último passo, mas não menos importante, são os detalhes, o básico bem feito. Não ande com a unha descascando. Começou a descascar, já tira todo o esmalte, nem que você fique sem, mas não tem nada pior do que você andar com a unha descascando de esmalte. Pode ser um perfume marcante, pode ser um acessório que faça parte da sua identidade, que as pessoas associem a você, um lenço, um relógio, uma pulseira, que as pessoas olhem e associem sempre a você. Isso vale também para cor de cabelo, para corte de cabelo. Então são coisas que a gente acha que talvez não faça tanta diferença, mas esses detalhes contam muito. Comece a investir nessas pequenas coisas que com o tempo você vai ver a diferença que isso vai fazer na sua vida. Esses elementos, inclusive, podem fazer parte do seu posicionamento. E agora que você já entendeu o poder da imagem no seu posicionamento, eu quero te fazer um convite muito especial. Se você realmente quer construir uma imagem que vende, uma imagem poderosa, magnética, estratégica, que te posicione como uma referência e te dê mais oportunidades, eu criei uma mentoria exclusiva para você. Na minha mentoria de posicionamento magnético, eu te ensino passo a passo de como você vai fazer para alinhar a sua imagem, a sua comunicação e a sua presença de forma estratégica. Se esse conteúdo fez sentido para você, imagine o que pode acontecer quando você tiver um método completo para essa transformação. O link para você saber mais eu vou deixar aqui embaixo, assim como também o link da minha comunidade Protagonize. Faça parte de um grupo de mulheres empreendedoras que são verdadeiras protagonistas da sua vida e do seu negócio. Não se esqueça de me seguir no Instagram, @LaislaAmaral, de curtir esse vídeo se ele te ajudou, de comentar aqui embaixo qual foi o insight que vai mudar a sua imagem daqui pra frente e de se inscrever para que você não fique de fora de nenhum vídeo por aqui. E se você quer construir um posicionamento forte e que vende, continue me acompanhando. Até o próximo vídeo. Tchau!